Nós vamos começar mais uma aula de revisão sobre substituição ao anel aromático. Nesse caso, nós vamos tratar da formação de alquilbenzenos. Então, nós vimos um exemplo na aula anterior, onde havia um benzeno substituído que reagia sendo substituído. Aí a pergunta fica como que se substitui o anel aromático com o primeiro substituinte. Então, uma das formas de substituir é com esse tipo de cátion. Esse cátion é derivado de um haleto de alquila. Nós veremos isso no próximo slide. E uma vez formado esse cátion, ele se adiciona na posição, aqui ele tá se adicionando numa posição qualquer, porque não tem nenhum grupo substituinte, então ele se adicionou nessa posição, significa que o par de elétrons foi para esta posição para ele se ligar, e aqui sobra uma deficiência de elétrons. A deficiência de elétrons é nesse carbono. Então esse é o intermediário que se forma no primeiro exemplo, e aqui é uma base que vai retirar o hidrogênio, porque vai sobrar aqui este hidrogênio, e este hidrogênio tem que sair como H+. Então, este hidrogênio tem que sair como H+. O par de elétrons vem para cá, a aromaticidade é reconstituída e eu tenho o benzeno alquilado. Então, repare, é uma reação que funcionaliza o anel benzênico. A partir do momento que o anel benzênico está funcionalizado, nós podemos ter substituição tanto no anel benzênico como na cadeia lateral. Então, aqui está mostrando como é que é gerado o reagente. Nós temos mecanismos aqui de alquilação e de acilação. Então, tanto a alquilação como a acilação podem ocorrer substituindo o anel benzênico. Na presença de quê? De um ácido de Lewis. Nós já vimos também na aula passada por que o tricloreto de alumínio era um ácido de Lewis. Ele tem um orbital vazio e esse orbital vazio pode receber um par de elétrons. Então, o que está acontecendo aqui? Este cloreto transfere os seus elétrons para o orbital P, que é vazio, aqui no tricloreto de alumínio e recebe o par de elétrons. Na hora que o tricloreto de alumínio recebe o par de elétrons, o que a gente vai ter? A gente vai ter a geração no final de um cátion aqui no carbono. E é isso que está mostrado no slide, mostrando então a transferência desse cloreto para o tricloreto de alumínio formando esse ânion, e aqui o cátion. E o cátion estabilizado por ressonância. É esse cátion que é o eletrófilo, e é esse eletrófilo que vai atacar o anel aromático. Então, aquele eletrófilo, com a sua carga positiva, vai se ligar ao anel aromático e depois sai H+, e é rearomatizado o sistema. E reconstituído também o catalisador, que é o tricloreto de alumínio, que é o ácido de Lewis. Então, este mecanismo é chamado ou acilação ou alquilação de Friedel-Crafts, que são os dois pesquisadores que desenvolveram essa reação, que funcionaliza o anel benzênico. Se for, aqui é um grupo acila, cloreto de acila, e se for alquila, não tem o C-dupla-O, o mecanismo é absolutamente idêntico. Aqui está exatamente mostrando a formação do AlCl4 de novo, mostrando como é gerada essa espécie, e essa espécie é o eletrófilo. Aqui está mostrando o orbital vazio, a hibridização do alumínio sp2, perpendicular ao plano onde estão ligados os cloros, existe esse orbital P vazio que atribui o caráter ácido ao tricloreto de alumínio. Então, uma vez entendido isso, a pergunta é: como formar os produtos abaixo a partir do benzeno? Então, vejam, a gente tem aqui
Se o produto é benzeno, o produto de partida, o reagente de partida é o benzeno, nós temos uma dissubstituição e ali uma monossubstituição. Para responder essa questão, que a ideia foi retomar as reações ao anel aromático para pensar em situações problema. E essa é uma situação problema, aliás, são duas situações problema. Então, a primeira delas é para fazer o grupo de substituído, é importante pensar na ordem de substituição, porque a dirigência dos substituintes é importante. O grupo metil é ortodirigente. Esse grupo aqui, esse outro grupo é metadirigente. Este grupo é metadirigente. Então a pergunta é, qual dos dois, por isso que já na outra aula eu falei, primeiro inspecione qual é o reagente e qual é o produto almejado. Porque na hora que a gente faz isso, a gente consegue pensar numa estratégia para obter o produto almejado. Se a gente substituir primeiro com esse grupo, e para fazer isso a gente teria essa situação aqui, certo? Uma reação de Fiedel-Crafts com esses reagentes. Se eu for fazer a substituição primeiro com esse grupo, o que acontece? Ele é metadirigente. Então, orto-meta, as posições que ele dirigiria, para a qual ele dirigiria a próxima substituição, seriam essas. Portanto, o metila não entraria onde desejado. Então, a ordem não pode ser essa. Primeiro acilar e depois metilar. Tem que ser primeiro metilar e depois acilar. Porque na hora que a gente acila, que a gente metila primeiro, o que acontece? O grupo metila é ortoparadirigente. Como ele é ortoparadirigente, vão se formar dois produtos, né? O produto, na hora que eu substituir por este grupo, na acilação de Fiedel-Crafts, vai aparecer o produto orto e vai aparecer o produto para. Como a metila está na posição orto, provavelmente impeça estericamente um pouco a posição orto. Ou a gente obtém uma mistura de produtos e separa depois essa mistura de produtos. A ideia importante ali era da ordem com que se substitui. Bom, tem uma outra questão que é interessante, que é a seguinte questão. A gente estava fazendo a reação em presença de Br+, isso é um eletrófilo. Mas e se tiver luz agindo sobre o bromo? Aí, nesse caso, geram os radicais. Se forem gerados radicais pela presença de luz, a substituição não vai ser no anel, mas vai ser na cadeia lateral, pelos mecanismos de substituição radicalar que nós estudamos nas aulas de alcanos. Então, é possível também fazer reagir a cadeia lateral. Por isso que, às vezes, quando vocês leem os livros, são diferentes condições de reação para obter diferentes produtos. Está dizendo que a cloração é menos seletiva do que a bromação, resultando em mistura de produtos, e isso a gente já sabe porque o cloro é mais instável do que o bromo, porque o cloro dispersa pior a carga negativa. Como ele é mais instável, ele é mais reativo. Se ele é mais reativo, ele é menos seletivo. E posição benzílica que está dito ali é essa posição. Esta posição, que é vizinha ao anel, é chamada de posição benzílica. Então, o bromo consegue ser seletivo e o cloro menos seletivo. O radical que se forma é mais estável, o radical benzílico, do que os demais radicais, porque esse radical consegue ter seu elétron desemparelhado disperso também pelo anel. É só escrever as estruturas de ressonância. Tem uma outra questão, que é uma questão importante sobre os halogênios. Eu estava falando de bromo, então, por
sequência de raciocínio, eu pensei, e os bromo e o cloro, que são os halogênios, quando estão presentes no anel? Eles já são substituintes do anel e vai acontecer uma segunda reação. Eles são desativantes e são ortoparadirigentes. Então, eles são muito eletronegativos, eles retiram densidade eletrônica do anel, por isso são desativantes. E eles também têm par de elétrons não ligantes em torno do átomo, que podem estabilizar o complexo sigma por ressonância, por compartilhamento desse par de elétrons. Aqui é uma síntese dessa ideia. Então, você tem o efeito desativante dos halogênios e, ao mesmo tempo, a possibilidade aqui de compartilhamento desse par de elétrons com o anel aromático. Então, os halogênios, tanto o cloro como o bromo, têm a possibilidade de exercer esses dois efeitos. O efeito indutivo de atrair elétrons e esse efeito indutivo age principalmente no esqueleto sigma. E tem o efeito que a gente chama, em alguns livros, é chamado de mesomérico, que é desse compartilhamento do par de elétrons por ressonância. Então, é o que está dizendo aqui, que eles são desativantes por efeito indutivo e são ortoparadirigentes por causa do efeito mais R, que é esse efeito de compartilhar elétrons, doar elétrons para o anel. Isso é uma exceção. São só os halogênios que são desativantes e, ao mesmo tempo, ortoparadirigentes. Os outros grupos desativantes são metadirigentes, porque eles não têm esse efeito mesomérico de intensidade suficiente para superar o efeito indutivo. E, no caso dos halogênios, há essa possibilidade. Então, aqui está um resumo das 4 possibilidades. E vocês estão vendo que os halogênios, eles são diferenciados. Os 4 casos nos quais se enquadram os demais substituintes. Então, o que acontece aqui? A gente tem exatamente a comparação entre o ataque orto e o ataque para, onde o que a gente tem? O par de elétrons sendo compartilhados com o eletrófilo. O eletrófilo, vocês já sabem, qualquer eletrófilo, NO2+, qualquer espécie com carga positiva. E agora, esse eletrófilo vai se ligar. E aqui a gente está mostrando o quê? Que uma das possibilidades, ele vai se ligar e a carga seria aqui, porque ele se ligou aqui, a carga positiva. Ó. E, ao mesmo tempo, o que acontece? A gente podia ter desenhado só isso e, proximamente, essa estrutura de ressonância. Então, uma das estruturas de ressonância possíveis é essa. O par de elétrons vem para cá e aí a carga está no bromo. Ou seja, a carga positiva se dispersa entre o carbono e o bromo, por causa dessa estrutura de ressonância possível, que não é possível em outros casos tão eficientemente. Isso vai ativar a posição orto e vai ativar a posição para. Eu não consigo escrever essa estrutura de ressonância no caso da substituição meta. Por isso que a posição meta é menos estabilizada para a substituição do que a substituição ortopara. O ataque meta está mostrado aqui embaixo e exatamente não é formado íon bromônio no ataque meta. Aqui, o que a gente está mostrando, o que é? É exatamente a comparação entre benzeno. Benzeno é colocado para se ter um padrão de comparação. E o que a gente está mostrando, então, é o seguinte, que tanto na substituição ortopara como na substituição meta, é necessário mais energia de ativação para se formar o estado de transição do que para o benzeno. Então, essa energia de ativação ser maior é o que faz que o benzeno seja mais reativo. E esse gráfico de energia potencial é uma racionalização da desativação que é exercida pelo cloro ou pelo bromo no anel. Então, a energia de ativação para formar o estado de transição aumenta. E, ao mesmo tempo, aumenta mais para a posição meta,
porque a posição meta não é estabilizada por essa estrutura aqui de ressonância, esse híbrido de ressonância, que só é possível nas substituições orto-para e não é possível na posição meta. Então, a posição meta é mais desativada nesse caso do que a posição orto-para, ao contrário de outros grupos desativantes, devido a essa peculiaridade do cloro e do bromo. Aqui é um resumo que mostra o quê? Quais são os doadores π, quais são os doadores sigma. O que é isso? Doador π são os que agem por ressonância. Doador sigma são os que agem por efeito indutivo. Os halogênios, as carbonilas e os outros. E aqui a gente então está com uma ideia bem abrangente da substituição aos anéis aromáticos. E a gente tinha feito já um comentário que se há um substituinte, ele dirige então a entrada do segundo. É isso que significa essa tabela. Aqui são regras gerais, né? Grupos que apresentam estruturas de ressonância ganham em relação aos grupos que apresentam efeito indutivo. Em outras palavras, o efeito da ressonância, da possibilidade da ressonância e da ressonância, portanto, sempre é maior do que o efeito indutivo. Os trissubstituídos quase não são formados. Normalmente você tem um substituinte e tem o resultado como produto de monossubstituição, que pode ser uma mistura, porque você pode ter orto-para, por exemplo. Eu mostrei no começo uns produtos onde a gente tinha orto, meta e para, um meta em muito pouca quantidade. Assim que a gente racionaliza a dirigência. E com um grupo volumoso, a substituição em orto é muito dificultada, então a gente tem preferencialmente o produto obtido pela substituição em para aquele substituinte volumoso que já existe no anel. E aqui é isso em figuras, não é? Então o efeito de ressonância é mais importante que o indutivo, é isso que está sendo mostrado. Aqui, esse grupo, ele tem impedidas essa posição e essa posição. O grupo nitro dirigiria a substituição para a posição meta a ele, e o grupo metoxila para a posição orto e para ele. Uma está ocupada, a outra impedida estericamente, então a gente obtém principalmente o produto para, como está mostrado ali, né? Porque o que entrou foi esse grupo nitro. Esse grupo nitro aqui já existia. E que está impedido uma das posições orto, e a outra, como eu disse, está impedida pela própria metila. Portanto, se eu tenho uma situação dessas, onde eu tenho um grupo nitro, que é metadirigente, e tenho um grupo metoxila, que é ortoparadirigente, e obtenho o produto para de substituição como o produto majoritário da reação, é um dado experimental que mostra que realmente o efeito mesomérico de compartilhar o par de elétrons, que é este efeito aqui, é mais importante do que o efeito indutivo do O, né? Que seria de puxar elétrons, ou do próprio nitro, que também seria de puxar elétrons do anel. Então, o efeito mesomérico supera o efeito indutivo. Espero ter feito um resumo aqui que os ajude a resolver as listas de exercícios e estudar para a prova. E agora a última aula também tem essa intenção e vai tratar de um assunto que causou bastante, como se diz, muitas dúvidas. Trouxe muitas dúvidas para vocês e, portanto, nós vamos tratar de geometria molecular e hibridização.